Meus irmãos, nós lemos já o texto da nossa mensagem, mas eu quero lê-lo novamente agora como um todo. E pregar em série, a gente tem alguns privilégios, né? Porque normalmente eu pregaria nessa perícope, né? Perícope é um texto com início, meio e fim. Nessa porção da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, num único sermão. Mas, orando, estudando esse texto, eu me dou a liberdade de dividi-lo em 3 sermões. Para explorar a riqueza e a beleza que este texto nos proporciona. Então, hoje e nos próximos 2 domingos, nós vamos estudar e vamos expor o capítulo 1 dos versos 13 a 23, esses 10 versículos. E essa música que vocês cantaram por último, Colossenses 1, nós repetiremos nos próximos 2 domingos. Então você vai decorar e vai cantar muito bem Colossenses 1, porque essa é a ideia. E se você percebeu a minha ênfase no culto hoje, você percebeu que tudo está voltado para Cristo, Jesus, o Redentor. Desde dos textos bíblicos que lemos, os hinos que cantamos, as canções que entoamos aqui. Tudo enfatizando o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, quero ler novamente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor amado, mais uma vez nós oramos para que o Senhor fale ao nosso coração e que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, meu Redentor, minha rocha, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muitos anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante. Eu era adolescente, para você não ficar contando a minha idade mais do que talvez você imagine, mas alguns aqui vão lembrar de quando o Plano Real ainda não existia. E nós tínhamos uma nomenclatura de transição chamada URV. Está lembrado disso? E nesta época da URV, se eu não estou enganado, 2.750 URVs equivaliam a R$1. Olha só, estou lembrando. Acho que era isso mesmo. Os bancários aí vão lembrar dessa época, né? E a URV, então, era uma sigla que foi aquela transição do cruzeiro, agora eu já não lembro, aí eu já não lembro, se era cruzado ou cruzeiro, para real. E eu me lembro que naquela altura, meu pai trabalhava com compra e venda de dólares. Então, naquele momento, vocês vão lembrar que um URV, né? Depois R$1, na verdade, 2.750 URVs, equivalia a $1. E nós, naquele período histórico, econômico, segundo uma professora de economia na faculdade, que era meio ilusório, né? E, de fato, nós ficamos com o dólar e o real 1 para 1. Lembram disso?
Então foi essa época. Mas nessa época, eu me refiro a isso porque eu trabalhei com compra e venda de dólares. Então chegavam pessoas vendendo dólares e traziam ali, meu pai tinha uma loja de carros, ele comprava e vendia carros e fazia esse escambo ali, né, trocando, comprando e vendendo dólares. E eu fui conhecendo a moeda americana. E como é que você, tanto num banco, quem é bancário sabe disso, trabalhou no banco, como é que você identifica uma nota falsa? Não adianta você ir lá e pegar as notas falsas e começar a manuseá-las. Não, você conhece a nota falsa conhecendo a verdadeira. Então, eu me lembro que quando eu peguei algumas notas de dólares falsas. E você tinha toda uma estratégia, tinha um lugarzinho que você passava a mão aqui, passava a mão ali. Hoje se eu pegar, eu já não sei nem identificar mais. Mas naquela época, como lidava muito com aquilo, eu pegava aquela nota e passava o dedo e já sabia se ela era uma nota verdadeira ou falsa. Por que eu digo isso, queridos? Porque o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é exatamente isso. Ele está ensinando aquilo que é verdadeiro. O que nós vemos? Nós vemos uma ameaça de falsos mestres que estavam distorcendo o evangelho. E agora, o que o apóstolo Paulo vai fazer neste texto especificamente? Nesta carta como um todo, mas neste texto especificamente. Ele vai mostrar quem é Jesus. O Cristo, o encarnado. E aí você pode pensar assim, nossa, mas como assim alguém pode imaginar isso? Meu amado irmão, hoje, dia 2 de julho de 2023, nós temos pessoas e hoje no nosso ambiente eclético na internet que temos, onde tantas pessoas seguem outras pessoas, nessa semana eu vi um vídeo de um pastor muito conhecido, não muito longe aqui da gente, de onde estamos, falando uma heresia sem tamanho sobre Jesus Cristo. Ele chegou a dizer o seguinte, ele disse assim, que o Jesus encarnado, ele começa a questionar a divindade de Cristo. Ele disse assim, ele separa o Jesus encarnado, o Jesus encarnado do verbo divino. Ele está falando sobre João, capítulo 1, ele diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele fala que este verbo que se encarnou não é o Cristo divino. Eu falei, opa, como assim? Esse negócio não está certo. Ele disse que aquele que estava no princípio não era o mesmo que se encarnou. Que há uma diferença destes. Só que é exatamente o contrário do que esse texto diz. Porque esse texto vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, sobre a terra, as visíveis e invisíveis. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça, o corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, quando eu escuto uma palavra dessa, como que eu sei que isso não é bíblico? Porque a palavra mostra. Reverendo Hermstein, meu querido professor de seminário, ele dizia, se você quer combater uma heresia, ensine a verdade. Ensine a verdade. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo, meus amados. Para que quando estas heresias, que são disseminadas nos nossos dias, que a gente possa identificá-las no momento em que elas são ditas. E foi muito interessante porque eu tinha visto esse vídeo e vendo este vídeo, estou sentado em casa lá, descansando, daqui a pouco eu vejo a minha esposa vendo o mesmo vídeo. Ela, que é isso? Eu falei, é o que você está ouvindo. Heresia. Heresia. E como nós identificamos essas heresias? Quando nós conhecemos a verdade. Quando nós sabemos aquilo que é verdadeiro. Então, é exatamente isso que Paulo vai mostrar para os irmãos de Colossos.
E na terceira parte desse primeiro capítulo da Epístola aos Colossenses, Paulo, então, agora ele parte para o confronto. Ele orou pelos irmãos, como nós vimos, com ações de graças. Ele intercedeu pelos irmãos, mas Paulo não fica apenas na oração. Orar é importante. Como nós fizemos aqui, nós estamos orando pelos nossos irmãos que estão passando por lutas. Mas nós temos que participar disso também. Não, fica tranquilo, irmão, vou orar por você, Deus vai abençoá-lo. Mas o meio para abençoar o irmão que Deus usa, somos eu e você. Então, nós temos que sempre lembrar que a oração deve vir acompanhada de uma ação. Não adianta só orar por um irmão que está sendo assediado por uma seita ou um falso ensino. É preciso orar por ele e ajudá-lo com orientações e esclarecimentos. É preciso orar por um irmão que passa por lutas e dificuldades, mas também abençoá-lo. E é o que o apóstolo Paulo faz nessa carta. Ele afirma a essa igreja, a esses irmãos que recebem a sua carta, e nós vamos nos lembrar que Paulo não conheceu esses irmãos, ele estava preso em Roma, e Epáfras, ou Epafrodito, leva as questões da igreja de Colossos. Vamos nos lembrar que Epáfras ouviu o evangelho lá em Éfeso, quando Paulo estava pregando lá, e aí ele plantou essas igrejas nessa região de Colossos, e agora então Paulo começa nesta carta, trazida depois por Epáfras, para ser lida na igreja. Paulo agora começa a tratar da questão que eles estavam sofrendo, da heresia, do falso ensino que estava sendo ensinado lá em Colossos. E o apóstolo mostra que a melhor maneira de combater um erro, de confrontar os falsos mestres, não é apontar as falácias e as falsas doutrinas. Porque às vezes a gente quer combater as heresias, pegando os pontos que eles têm contrário à Escritura e combater isso. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, nós temos que mostrar a verdade. Isso porque, uma vez que a verdade é transmitida com clareza, o erro virá à tona naturalmente. Quando você escutar alguma coisa que é contrário a isso, todas as cores deste erro ficarão evidentes. Lembra da minha experiência com os dólares? Se eu pegasse uma nota falsa, conhecendo as notas verdadeiras, na hora eu ia perceber, opa, esse negócio aqui tem alguma coisa errada aqui. Esse negócio aqui não é de Deus, não. Esse negócio aqui alguém falsificou. E aí o que Paulo faz? Paulo, então, ele exalta Cristo. E ele diz quem Jesus é, e ele diz o que Jesus fez. E uma vez que isso fica claro, a falácia da heresia dos falsos mestres de Colossos vai ficar evidente. Diante disso, eu quero dividir essa porção das Escrituras que nós vamos falar hoje, nesses dois primeiros versículos, os versos 13 e 14, e depois, nos próximos domingos, vou trabalhar o restante desta porção da Escritura, mas eu quero falar sobre a supremacia de Cristo, sobre a primazia de Jesus. E hoje nós veremos o que Cristo fez por nós. Veja o que o apóstolo afirma aqui a respeito da pessoa de Cristo, a partir do verso de número 13. E essa é uma das seções mais belas da Bíblia, meus irmãos. E talvez aquela em que Cristo e a sua obra são exaltados com mais clareza. A grande obra da redenção. Nós vemos isso de maneira muito clara. E nesse trecho que fala sobre Jesus e sua realização, Paulo começa dizendo o que Deus fez em Cristo. Verso 13. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que Deus fez em Cristo? Ele nos libertou. Mas nos libertou do quê? As crianças disseram aqui para nós. O que as crianças disseram? Nos libertou de uma prisão. Nos libertou de algo que nos amarrava no nosso coração. Olha a teologia profunda do Theo aqui. Olha a teologia profunda. Nos libertou de algo que nos prendia no coração. Você entende isso, querido? Uma criança entende isso. Que Deus nos libertou daquilo que nos amarrava, nos prendia no nosso coração.
Do que ele nos libertou? O texto responde: do império das trevas. E nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. Foi isso que o Senhor fez pelos pecadores. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Estávamos debaixo do domínio das trevas, do poder e do controle dessas entidades. E aí veja, é interessante que se você olhar, nós vamos explorar mais isso lá na frente, mas lá no verso 21, e ele diz: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Malignas. Então, o que Jesus faz? Jesus, ele nos liberta só de uma prisão? Não, ele nos liberta muito mais do que simplesmente nos tirar de uma cadeia, de uma prisão. Ele nos liberta do império das trevas, do poder, do controle dessas entidades. E aquelas que a heresia de Colossos chamava de seres angelicais, mas Paulo interpreta aqui como Satanás e seus anjos. São poderes malignos, perversos, que estão no mundo e são muito bem claros e reais. Eles estão ao nosso redor e são os nossos adversários, inimigos e acusadores. E o que Satanás e suas hostes querem? Eles querem nos destruir, querem nos enganar, querem nos afastar do nosso Deus. São mentirosos, impiedosos, implacáveis, pervertidos e cruéis. Nada há de bom neles. E esses poderes, eles dominam o sistema que governa a mente das pessoas que não têm Deus no coração. É o que Paulo chama de domínio das trevas. Pois isso é um mundo sem Deus. As pessoas que não inclinam o seu coração ao Senhor, que não buscam a Deus, elas são dominadas por este império das trevas. Eu e você, diz o texto de Efésios, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, ou seja, nós estávamos amarrados, e aí eu vou me referir ao teólogo Theo de novo, no nosso coração. Presos pelo pecado, por essa malignidade. E a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Jesus se referiu ao diabo como o príncipe deste mundo. Já Paulo, no texto que nós lemos em Efésios 2, verso 3, que diz que Satanás é o príncipe da potestade do ar e opera nos filhos da desobediência. Então o que nós vemos é que o mundo, as pessoas sem Jesus Cristo, são cegadas por Satanás, para não compreenderem a verdade de Deus. E aí você, às vezes, está conversando com um amigo, você está conversando com um parente seu que não conhece a Jesus, e você fala assim: como é que ele não enxerga? Como é que ele não percebe? Como é que ele não entende? Como é que ele não vê que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus nos sustenta, que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, que nele foram criadas todas as coisas? Como é que ele não enxerga isso? Porque eles estão cegos pela incredulidade do seu coração. Estão amarrados pelo pecado no seu coração. Então, meus amados, é um engano nos esquecermos disso. E em nossos dias, nós temos que ser muito claros nisso. Há muito exagero em relação às questões malignas, diabólicas. Mas os excessos de pessoas que distorcem também a Escritura em relação a esse assunto, que vem o diabo em tudo. Tudo é o diabo, tudo é culpa do diabo. Não é bem assim também. O diabo é culpado. E o trabalho dele é matar, roubar e destruir, como a gente já vê na Escritura. Mas, sabe o que acontece? Às vezes, a gente, por conta destes excessos, a gente diz assim: não é desse jeito não. E a gente vai para o outro extremo, nos esquecendo que esses poderes são reais e que eles estão presentes. Satanás existe, ele está atuando neste mundo para enganar as pessoas. Agora, diante dessa realidade, o que Deus fez? Ele nos libertou.
as crianças. Ele fez o que, crianças? Vamos lá, juntas. Ele nos libertou. Libertou do quê? Do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas. E essa palavra libertou é essencial, porque nós precisamos de libertação desses poderes para quê? Para só sermos livres do problema das trevas? Não, para nos achegarmos a Deus. E é interessante que Paulo, ele mostra isso de maneira muito clara. É a isso que os falsos mestres estavam se referindo. Interessante que Paulo não discorda desse fato. Mas ele diz que Deus já fez isso em Cristo Jesus. Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou. Nos trasladou. Nos levou para o reino do Filho do seu amor. E Cristo aqui é chamado de Filho amado de Deus, porque é nele que o Pai expressa todo o seu amor. Muitos pensam que Deus criou o ser humano porque precisava de alguém. Deus estava muito sozinho, estava só ele, o Pai e o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito só os três ali na Trindade, um contemplando o outro. Falaram assim, não, nós precisamos de mais gente, vamos criar o ser humano, para que ele pudesse expressar o seu amor. Nada pode ser mais falso do que isso, queridos. O Criador, ele é completo, ele é perfeito. As três pessoas da Trindade subsistem em amor mútuo, expressando e recebendo reciprocamente este amor perfeito. E no caso específico de Cristo, que é o que Paulo tem em mente aqui, ele se refere a ele como sendo o filho do seu amor. Aquele a quem Deus, de maneira mais clara e explícita, manifestou o seu amor. Portanto, o Senhor não precisa de nada fora de si mesmo. Deus não precisa da minha vida e da sua vida para ser completo. Ele já é completo. Ele nos criou porque quis. E não porque tivesse qualquer necessidade. E esse é o problema da cegueira das pessoas. Porque as pessoas vão achar Deus injusto na sua soberania, no seu poder, na sua majestade. Por quê? Porque o quadro de referência que me remete a Deus é aquilo que eu imagino de quem Deus é. Não aquilo que de fato Deus é. Perfeito, completo, sem necessidade nenhuma. Então eu olho a Deus pela minha própria necessidade. Que eu preciso dos outros. Eu preciso das pessoas. Eu preciso dos relacionamentos. Eu preciso me casar. Eu preciso ter alguém comigo. Eu tenho essa necessidade. Deus não tem. Deus não tem essa necessidade. Ele é perfeito. A Bíblia não fala de um Deus incompleto, que precisava da criação para poder se completar e se expressar. Ela fala de um Criador perfeito, pleno, que fez o mundo porque quis fazer. Porque quis fazer. Como queria realizar o seu plano e fazer também toda a sua vontade, ele consultou a si mesmo. Não consultou nem mesmo os anjos. E em sua infinita sabedoria, que nós não compreendemos, e não adianta você querer tentar compreender a mente de Deus, porque se você nunca vai compreender, você vai compreender aquilo que Deus revela. E o que Deus revela? Aquilo que está na Escritura. E é isso que você vai compreender, é isso que eu e você vamos entender. Então não tente entrar em conjecturas, elucubrações para que você possa entender por que Deus fez isso ou aquilo. Se Deus não revelou, você não vai saber, e nem eu. Quando você chegar lá na glória, você marca um café com Deus e aí pergunta para Ele. Se Ele quiser te responder, Ele te responde. Então Deus, em sua infinita sabedoria, Ele faz isso. Faz o mundo e tudo que nele há. Quais são as implicações práticas do que Paulo fala aqui para nós nesse versículo, queridos? Primeiro, existe um reino, um império do mal, que procura ardentemente nos tragar. O inimigo, João capítulo 10, 10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele cega as pessoas para que não vejam a verdade. Então, quando você se relacionar com alguém que não conhece a Jesus, entenda que só o Espírito Santo de Deus pode fazer com que ela perceba a verdade. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Ela por si própria jamais fará isso, porque ela está cega pelo império das trevas. Segunda implicação, o homem não é capaz de sair dessa escravidão por si mesmo. Ele não consegue sair dessa prisão, dessa escravidão, de novo, como disse o teólogo Theo, da prisão do coração, sem que o Espírito Santo
possa salvá-lo. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Terceira implicação, Deus em Cristo é o único que pode nos libertar deste império das trevas. Não existe outro caminho a não ser Ele, Cristo, Jesus. Ele é o único que pode nos trazer vida, libertação. A libertação vem de Cristo e não do homem. E quarta implicação, Deus nos liberta, mas Ele não só nos liberta. Agora você está livre, faz o que você quiser. Não. Ele nos transporta para o reino das trevas. Não. Diz o texto que Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E isso agora implica em uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Agora, não vivemos mais dominados pela escravidão do pecado ou das trevas, e sim vivemos no reino da luz de Cristo. A salvação implica uma mudança radical de devoção do nosso coração. O nosso coração agora vai adorar esse Cristo, vai cantar esse Cristo, vai viver para a glória desse Cristo, deste Redentor amado. É isso o que Jesus fez com a libertação. Esta é a primeira coisa, Ele nos libertou. A segunda coisa, diz o texto, que Ele nos redimiu. Verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo diz que neste Filho amado do Pai nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Isso porque esse transporte do domínio das trevas para o reino do Cristo só poderia ser feito mediante remissão de pecados. Pois são os nossos pecados que nos tornam cativos. São os nossos pecados que fazem separação entre Deus e nós. Somos pecadores e estamos debaixo dos poderes malignos do reino das trevas. Todavia, uma vez que Cristo nos redime, podemos ser agora transportados do domínio das trevas para o reino da luz, o reino de Cristo, o reino do amor de Deus. Mas isso somente ocorre por conta de um sacrifício. Essa semana nós estávamos assistindo a uma pessoa na internet que fala sobre Israel e sobre as coisas de Israel, e nós estávamos vendo uma réplica que tem lá em Israel do tabernáculo. E a pessoa ali no YouTube, que nós estávamos vendo lá, eu, a Ju e as crianças, estava explicando como que funcionavam os sacrifícios. E aí ela mostra naquela réplica o santo e depois o santo dos santos, o lugar santo e o santo dos santos. E como que o sacerdote tinha que fazer uma vez por ano para levar o sacrifício do povo, e sangue do cordeiro precisava ser derramado, tudo isso apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus. Ou seja, desde o primeiro pecado, e isso é uma inferência, o texto não diz exatamente, mas não tem como ter pele sem derramamento de sangue. Então quando o homem peca, e Deus cobre a sua nudez com vestes de animais, sangue foi derramado. Então este sangue está presente desde o início. E aí o que nós vemos? Nós vemos que esta remissão não pode acontecer sem derramamento de sangue. E é isso que o Senhor fez por nós. Ele nos libertou do domínio das trevas, nos transportou para o reino de Cristo mediante o perdão dos nossos pecados, a redenção. E aqui nós vemos, queridos, por esta ação de Jesus, que eu e você, que agora fomos chamados pelo Espírito Santo, não pelos nossos méritos, não porque somos bonzinhos, mas porque o Senhor teve misericórdia. E você que está aqui nessa manhã, e se por acaso você não foi chamado, Deus está te chamando. Deus está mostrando para você isso aqui, para você ter a sua visão aberta da cegueira de Satanás, que ele coloca na nossa vida, para entendermos que somos redimidos, que fomos comprados como propriedade exclusiva de Jesus. E a ideia de redenção aqui é o pagamento de fato de um resgate. E aquilo que as crianças falaram aqui sobre tirar de uma prisão foi paga a dívida. E por conta da dívida paga, agora você pode sair da prisão.
Deus nos comprou e agora somos sua propriedade particular. E eu não pertenço mais ao império das trevas. Você não precisa mais viver escravizado pelo pecado, amado. Porque você agora é liberto. Você é propriedade exclusiva do Senhor. A dívida é paga. E o homem tem uma dívida que não consegue pagar. E Cristo, por meio da sua obra na cruz, paga esta dívida. Ele nos compra. E essa compra é uma compra que derrama esse sangue que nos lava do nosso pecado. O resgate pago por Cristo no Calvário redimiu e agora nós estamos com a dívida quitada, paga. É bom ter uma dívida paga, né? Eu não sei se você já financiou um carro, financiou uma casa, ou teve que fazer uma certa dívida, e aí quando ela vai chegando no final, você fala assim, está acabando, está chegando. Aí quando você paga essa dívida, você fala, nossa, ai que alívio, não preciso mais pagar esse negócio. O sentimento que nós temos por termos a remissão dos nossos pecados é muito maior do que pagar uma dívida de um financiamento, querido. É muito maior do que isso. Deus nos comprou, não com ouro ou prata, mas com o sangue precioso do seu Filho. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, para que pelo seu sangue, fôssemos resgatados da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da potestade de Satanás para o seu glorioso reino. Cristo, ele cumpre e satisfaz a lei, e agora, eu e você, que estávamos separados de Deus, agora em Cristo nós nos unimos ao Senhor. E agora temos livre acesso ao nosso Deus. Eu tenho liberdade, eu posso ir até Deus. É isso que o perdão faz. O perdão, ele nos traz algumas implicações preciosas para a nossa vida. Então essa remissão traz algumas implicações. Eu queria caminhar para o final dessa mensagem, trazendo essas implicações. O que nós temos agora por conta do perdão? Livre acesso a Deus, relacionamento com Deus. A barreira entre nós e Deus está quebrada e nós nos unimos ao Senhor. Então, o pecado que fazia separação agora não faz mais, porque nós temos Cristo. Deus nos perdoou, nossa dívida foi paga. A palavra perdão significa isso, cancelar a dívida. Segunda implicação, agora nós temos um novo relacionamento com Deus por meio do perdão. Por meio da remissão dos pecados, nós somos transferidos da posição de réus condenados para o status de filhos amados. Olha só que coisa linda, querido. Você agora não é só um réu condenado, mas agora você se torna em Cristo filho amado. E quando um filho, mesmo que peque contra o pai, ele não deixa de ser filho. Ele pode até momentaneamente perder a sua comunhão, mas ele continua sendo filho, ele não perde a sua filiação. Agora, outra implicação é que não precisamos mais caminhar como culpados. Por quê? Porque o perdão de Deus remove de sobre o pecador o peso esmagador da culpa. Não precisamos mais viver com o peso da culpa. Nele temos a redenção, a remissão dos pecados, diz o texto. E sabe qual é a outra implicação direta disso? É que quando eu e você tivermos problemas uns com os outros, agora nós podemos perdoar o nosso irmão. Por quê? Porque o perdão que recebemos de Deus é o padrão do perdão. E é o padrão do perdão que eu devo oferecer a quem nos ofende. Os perdoados devem perdoar e perdoar com o mesmo tipo de perdão que receberam do Senhor. É isso que o texto de Colossenses capítulo 3, verso 13, ele nos diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Essa é a implicação de termos o preço do pecado pago. Então, aqueles que foram objetos do perdão de Deus devem ser instrumentos desse perdão para os outros. Diante disso, queridos, como será a nossa resposta a este Cristo que nos libertou e nos redimiu? Primeira coisa, você já experimentou dessa libertação? Tem certeza disso? Se não experimentou, Deus está chamando você para que você experimente essa libertação.
Agora não precisamos mais viver presos, escravizados em nossas tensões existenciais. Por quê? Porque Deus, em Cristo, nos libertou e nos proporciona uma vida abundante. Talvez você pense, mas ainda estamos sofrendo com as marcas do pecado neste mundo. Sim, de fato, estamos e continuaremos até o último dia. Mas, sabe, queridos, eu disse isso recentemente e eu repito. A palavra de Deus nos mostra que quando Deus nos criou, Ele cria o homem de maneira perfeita, mas com a possibilidade de fazer a vontade contrária de Deus. A possibilidade de pecar. E aí o homem pecou. E quando o homem está no estado de pecado, sem redenção, ele não pode fazer outra coisa senão continuar no pecado, escolher o próprio pecado. Uma vez redimido, agora ele tem a possibilidade de não pecar. Eu tenho restaurado a imagem do Senhor, mesmo com a marca do pecado, e agora em Cristo eu posso não pecar. Mas chegará um dia, na consumação, que será muito diferente da criação, lá do Éden. E vai ser muito diferente por quê? Porque eu e você não teremos mais a possibilidade de pecar. Não conseguiremos mais pecar, porque Ele fará tudo novo. Tudo novo. Então, nós temos que desfrutar agora deste relacionamento com Deus, da paz que o Senhor derrama sobre nós, que transborda na nossa vida pelo seu precioso e rico amor. Por isso, querido, não esqueça dessa verdade. Cristo libertou você do império das trevas e redimiu você dos seus pecados, para que você entenda quem Deus é e viva para a glória dele. Agora somos livres em Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça para compreendermos essa realidade. Em nome de Jesus.